Olá, boa tarde. Hoje, 11 de agosto, é o Dia do Advogado. Esse profissional que representa e defende os direitos do cidadão em diferentes esferas judiciais. Nesta edição do Jornal da Justiça, vamos falar sobre o papel e os desafios dos advogados e por que o trabalho deles é imprescindível para a nossa democracia. E você também vai ver na edição de hoje. Ministra Carmen Lúcia nega pedido para suspender processo de cassação de mandato da deputada Flor de Lis, acusada de ser a mandante do assassinato do marido. Ministro Nunes Marques mantém validade de decreto que ampliou o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. E ainda, programa do Tribunal de Justiça de Roraima leva cidadania à comunidade indígena. O acesso à justiça e a emissão de RG, CPF e certidão de nascimento foi uma escolha dos Waimeris atuaris, depois que alguns indígenas morreram sem atendimento médico, porque não tinham cartão de vacinação e nenhum documento. A Polícia Federal realizou hoje a segunda fase da operação que apura a invasão cibernética no Supremo Tribunal Federal ocorrida em maio. As investigações começaram após a equipe de tecnologia da informação do STF identificar uma série de condutas suspeitas que indicavam o ataque de hackers ao sistema da Corte. Os policiais cumpriram mandados de busca no Rio de Janeiro e no Ceará, com a apreensão de dispositivos eletrônicos. O material vai passar por uma perícia. Os envolvidos vão responder pelos crimes de invasão a dispositivo de informática e associação criminosa, com penas que, somadas, podem chegar a 5 anos de reclusão. E a ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal negou o pedido da deputada Flor de Lis para suspender o processo de cassação de mandato que deve ser votado hoje pelo plenário da Câmara dos Deputados. Quem tem os detalhes ao vivo e traz mais informações sobre a decisão é a repórter Carol Chaves. Olá, Carol, muito boa tarde para você. Olá, Rafa, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, num pedido feito ao STF para suspender o processo de cassação, a defesa da deputada Flor de Lis alegava que, caso ela perca o mandato, não terá como prover o sustento dos filhos e até perder a guarda deles. Flor de Lis é acusada de mandar matar o marido, o pastor Anderson do Carmo, em 2019. A defesa dela alega que o crime não tem relação com o mandato da parlamentar e também que vários deputados respondem a processos criminais e que não foram levados à Comissão de Ética da Câmara dos Deputados. Aqui no Supremo Tribunal Federal, Rafaela, a ministra Carmen Lúcia é relatora da matéria e, ao negar o pedido de Flor de Lis, ela disse que o STF, como guardião da Constituição, respeita o princípio da separação dos poderes e que a atuação judicial só se impõe quando há um descumprimento do direito. Nesse caso, a ação cuida de um processo interno da Câmara dos Deputados, portanto, se trata de tema regimental daquela casa, Rafaela. Ok, Carol, muito obrigada pelas suas informações. Boa tarde para você mais uma vez. O ministro Nunes Marques do Supremo negou o mandado de segurança de 2 proprietários rurais do município goiano de Nova Roma contra o decreto que determinou a ampliação do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Eles alegam que as audiências públicas foram realizadas somente em 3 dos 5 municípios com território dentro da unidade de conservação ampliada. O parque está localizado em Alto Paraíso de Goiás, Cavalcante, Nova Roma, Teresina de Goiás e São João da Aliança. Bom, o ministro destacou também que, conforme o entendimento do STF, apesar da não realização de audiência pública em todos os municípios envolvidos, não há ilegalidade, desde que haja a devida publicidade e o cumprimento da legislação. Ainda segundo Nunes Marques, a finalidade das audiências não é submeter o projeto à aprovação da população, e sim subsidiar a definição da localização, da dimensão e dos limites mais adequados. E eventual manifestação contrária não inviabiliza o empreendimento.
E o programa Justiça Cidadã chegou à comunidade indígena Uamiri Atroari, em Roraima. A iniciativa é do Tribunal de Justiça do Estado, em parceria com a Secretaria de Segurança Pública e com o Instituto de Identificação Odílio Cruz. Um posto de atendimento avançado foi inaugurado para oferecer todos os serviços prestados pela Justiça e pelo Poder Público, como os juizados especiais cíveis e a emissão de documentos. A repórter Manuela Rolim e o cinegrafista Jefferson Martins acompanharam a instalação do posto a convite do Tribunal de Justiça de Roraima. Acompanhe a reportagem especial. A comunidade Uamiri Atroari ainda vive praticamente isolada. Ao todo, são pouco mais de 2.300 indígenas distribuídos em 67 aldeias entre o norte do Amazonas e o sul de Roraima. Apesar de viver exclusivamente na mata, o povo Uamiri Atroari concordou com a implementação do posto avançado e entendeu a importância dele para a comunidade. O acesso à justiça e a emissão de RG, CPF e certidão de nascimento foi uma escolha dos Uamiris Atroaris depois que alguns indígenas morreram sem atendimento médico, porque não tinham cartão de vacinação e nenhum documento. Estamos aqui muito animados, povo muito alegre e gostamos desse na coração, primeira vez, né? Não tem segundo, esse é agora mesmo que nós estamos fazendo essa comemoração dentro da nossa terra, Uamiri Atroari. Então tudo isso nós gostamos. O atendimento vai funcionar em uma sala no núcleo de apoio dedicado a esse povo. A sala é equipada com computadores, internet e câmeras. 5 pessoas, sendo 3 indígenas, foram treinadas para fazer o cadastro biográfico e biométrico da população. O processo é todo online. Em seguida, a documentação impressa é entregue nas aldeias. Durante a inauguração oficial do posto avançado, autoridades e representantes indígenas reforçaram que a iniciativa é um grande avanço para a comunidade. Isso facilita o acesso aos serviços públicos, inclusive de natureza médica, e preserva uma cultura que é riquíssima e que nos encanta como foi acontecido hoje. E na sessão dessa terça-feira, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu que Carla Domini Peixoto dos Santos deve assumir uma vaga na Câmara Municipal de Nazaré, na Bahia. Ela foi eleita vereadora em 2020, mas teve o registro de candidatura rejeitado porque era cunhada da então prefeita da cidade. No TSE, os ministros entenderam que Carla já ocupava uma vaga de vereadora titular na época das eleições e por isso o plenário aceitou o registro e devolveu o mandato para a política. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, anulou a intimação por edital feita por um banco para cobrar a dívida de um fiador. Os ministros entenderam que para fazer a intimação por edital é preciso esgotar todos os outros meios possíveis para encontrar o devedor. E como o banco não conseguiu provar que tentou localizar o devedor e não conseguiu, o STJ então anulou o edital de intimação. O colegiado considerou nula a intimação por edital realizada por um banco após 3 tentativas frustradas de intimar uma devedora fiduciante por meio de oficial de justiça. Para os ministros, a intimação por edital é medida excepcional, utilizada nos casos em que o endereço do devedor é desconhecido. Entretanto, no caso dos autos, a turma entendeu que o credor não comprovou antes do edital que havia esgotado todos os meios para a localização da devedora. Segundo o processo, após o inadimplemento do contrato de mútuo e decorrido o prazo de carência previsto contratualmente, a instituição financeira tentou intimar a devedora para pagar a dívida em atraso, mas não conseguiu entregar a carta de notificação em 3 tentativas distintas. Por isso, o banco fez a publicação de edital. Consolidada a propriedade do bem alienado fiduciariamente e em razão dos leilões negativos, o banco adjudicou o apartamento. No entanto, as instâncias de origem deram provimento à ação da devedora para anular o leilão extrajudicial sob o argumento de que ela não foi pessoalmente intimada para purgar a mora e, posteriormente, para ter ciência do leilão extrajudicial de seu apartamento. No STJ, a relatora ministra Nancy Andrighi explicou que, neste caso, o Tribunal de Origem entendeu que não foram esgotados os meios para se efetivar a intimação pessoal da devedora.
já que a intimação poderia ter sido feita por hora certa ou ainda por meio de correspondência postal com aviso de recebimento. A magistrada destacou que o principal argumento adotado pela instituição financeira é o de que ela não estaria obrigada a proceder à intimação por hora certa, uma vez que a lei de regência aplicável à época dos fatos previa a intimação por edital em situações semelhantes. No entanto, a relatora lembrou que a intimação por edital também não estava prevista na Lei 9.514 de 97, a época em que foi realizada a intimação, razão pela qual o argumento não se sustenta. Nancy Andrighi destacou ainda que a intimação sobre a constituição em mora e, por consequência do próprio procedimento expropriatório, é de extrema relevância para o devedor fiduciante, cuja posse e propriedade de seu bem estão em risco e, por este motivo, pressupõe o esgotamento de todas as possibilidades de localização do devedor. E você vai ver no próximo bloco, hoje é dia do advogado e a gente fala sobre o papel fundamental desse profissional para a democracia. Os detalhes daqui a pouco, não saia daí. A Constituição Federal de 88 é um marco no processo de redemocratização do Brasil e superação do regime de ditadura militar. Cada artigo, parágrafo, inciso, cada direito previsto na nossa Constituição é fruto de muito debate, discussão e, acima de tudo, de participação e mobilização popular. De agosto, dia do advogado, o profissional que tem nas mãos a missão de representar e defender os direitos do cidadão em diferentes esferas judiciais. E é bom frisar que o trabalho do advogado é essencial para a democracia. Uma profissão que demanda conhecimento, dedicação e trabalho duro. Ser advogado é viver a luta de quem se defende. É muito mais que algo individual. Se torna algo social, trazer um bem-estar social. O Dia do Advogado é comemorado em 11 de agosto. A data marca a instituição das primeiras faculdades de direito do país. A Faculdade do Largo do São Francisco, em São Paulo, hoje a USP, e a Faculdade de Direito de Olinda, que atualmente faz parte da Universidade Federal de Pernambuco. O número de profissionais da advocacia no país é expressivo. Mais de 1.200.000 estão registrados atualmente na Ordem dos Advogados do Brasil. A diferença entre homens e mulheres inscritos na OAB é muito pequena, menos de 1%. Mas até o ano passado, nenhuma advogada ocupava o cargo de presidente de seccional. Em dezembro, foi aprovada uma norma para as mulheres ocuparem pelo menos 30% dos cargos de direção. Afinal, o objetivo profissional é sempre o mesmo, não importa o gênero. O meu objetivo é ajudar ao próximo, é colocar a justiça a serviço daqueles que precisam, é ouvir os que não podem ser ouvidos, é falar por aqueles que não podem falar e, em suma, ser um importante personagem, ser uma figura indispensável à efetivação da justiça. A advocacia é considerada uma das atividades essenciais do judiciário. E, além de defender o cidadão, o advogado é capaz de solucionar conflitos antes mesmo de eles pararem em um tribunal. Os profissionais exercem papel fundamental na celeridade dos serviços da justiça. É preciso ter a vontade de mudar o mundo. Prezam pela justiça, pela cidadania, pela liberdade, e a sua atuação ela não se limita aos interesses de seus clientes, mas também muitas vezes em prol da sociedade, a favor da justiça e dos direitos da coletividade. E para repercutir o assunto, eu converso agora ao vivo pela internet com o presidente da seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Délio Lins e Silva Júnior. Olá, doutor Délio, muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite. Sempre que vocês repetirem, estarei aqui com o maior prazer. Boa tarde a todos e todas que nos assistem.
E muito obrigada por dar uma paradinha aí no trânsito para bater um papo com a gente sobre o dia de vocês. Parabéns, Dia dos Advogados, né? Eu quero que o senhor faça uma avaliação agora da atuação do advogado no Brasil, tendo em vista que nós vimos, infelizmente, alguns embates com a polícia. Me refiro ao caso de um advogado em Goiás que foi agredido ao tentar fazer a defesa de um cidadão que estava ali na rua e teve seu direito violado, né? Mas, em linhas gerais, como anda o trabalho do advogado no país? Bom, realmente eu estou literalmente parado no trânsito, porque eu estava chegando aqui no almoço de comemoração da nossa data, né, na subseção de Taguatinga, que é a maior nossa aqui no Distrito Federal. Então, nós vamos comemorar aqui. Então, fiz questão de parar para participar aqui do programa de vocês. Essa situação que você mencionou aí de Goiás é um absurdo. O que fizeram lá é um absurdo. Rodou o mundo, né? As imagens rodaram o mundo. Felizmente, é um caso isolado, mas, infelizmente, não tão isolado mais. Eu digo isso porque nós, aqui no Distrito Federal, passamos por duas situações, dois desagravos que nós fizemos. Aí fizemos representação em corregedoria, no CNMP, em relação a um promotor, e na corregedoria da polícia, em relação a um delegado. Na delegacia, houve lá uma discussão qualquer entre o advogado e o delegado, não vou entrar nem nesse mérito, que houve algum abuso de um lado e outro, que ocorreu depois é inaceitável. Algemaram o advogado nos braços e nas mãos e jogaram dentro de uma cela junto com outros presos. No caso de Ceilândia, o promotor, no meio da audiência, porque o advogado se insurgiu lá, uma questão técnica, ele chamou a segurança para prender o advogado em flagrante. E aí a OAB compareceu e isso acabou repercutindo contra o promotor. Nós entramos com representação criminal, o promotor acabou assinando uma transação penal em crime de abuso de autoridade, até onde eu sei. É o primeiro crime de abuso de autoridade depois da lei que criminaliza a violação de prerrogativas, né? Então, são dois casos que eu tenho aqui muito emblemáticos, esse de Goiás no mesmo sentido. Isso é muito preocupante, né? Porque nós, advogados, somos o braço da sociedade, né, perante os poderes constituídos. Eu não estou falando só de poder judiciário, mas todos eles. Né? Então, nós estamos ali defendendo o direito de um cidadão, seja qual for esse direito, né? Seja qual for esse direito confiado pelos cidadãos nas nossas mãos. E é a advocacia que faz isso mesmo, né? E eu frisei agora há pouco que o trabalho de vocês é fundamental também para a manutenção, para o fortalecimento da democracia. Nossa democracia, há todo um questionamento, né? Se a nossa democracia está madura ou não. E vocês fazem um trabalho fundamental nessa questão também, né? O papel da advocacia é cada dia mais relevante. Nesse período de pandemia, inclusive, escancarou ainda mais isso, na minha opinião. Tanto perante o Poder Judiciário, quanto perante as polícias, sistema carcerário, Ministério Público, o Poder Legislativo, os poderes executivos, né? Isso eu falo da OAB e da advocacia de uma forma geral, não só aqui no Distrito Federal, mas em todo o país, né? Nós, durante esse período de pandemia, temos sido procurados diariamente por pessoas vítimas dos mais variados problemas, sabe? Aquela pessoa que, durante a pandemia, não consegue mais pagar suas contas, é aquela pessoa que não consegue acessar o Poder Judiciário para fazer uma audiência, para ser recebido por um juiz, é aquela pessoa que não consegue falar no órgão público qualquer, aqueles do dia a dia do cidadão, órgãos de energia elétrica, de trânsito, enfim, e nós, como advogados e advogadas, fazemos essa defesa diariamente, né? Então, é realmente cada dia mais importante, e isso me dá muito orgulho de ser presidente nesse momento, cada dia mais importante essa ação nossa, da advocacia e da ordem, né? A instituição por trás da advocacia ali para fazer essa defesa. Como é que o advogado se adaptou nesse período excepcional de pandemia? Porque o serviço não parou, né? Vocês, como todo o Poder Judiciário, enfim, a gente precisou se reorganizar para atender os serviços, a demanda, né, que não para. Nós estamos passando por fases, né, nesse período de pandemia. O início foi muito difícil, porque ninguém estava preparado para isso, nem a advocacia, nem os tribunais, nem o Ministério Público, então não existiam as ferramentas tecnológicas que hoje, um ano e meio de pandemia, existem e têm facilitado muito a atuação, não só da advocacia, como de todos os personagens desse sistema de justiça, né? Muito disso se deve ao trabalho da ordem. Nós fomos
aos tribunais, debatemos com os tribunais, levamos ideias. Então, hoje a gente tem um balcão virtual fazendo atendimento virtual da advocacia, nós temos parlatório virtual para que o advogado possa falar com seus clientes presos, nós temos ferramentas de agendamento de horário com os magistrados. Tudo isso foi fruto de muita negociação, de muita luta da OAB, de muita luta da advocacia. Eu acho que o grande desafio que nós vamos ter agora no futuro é conseguir equilibrar essas ferramentas todas tecnológicas que vieram, muitas delas para ajudar e que devem permanecer, sim, mas equilibrar com a humanidade da justiça, né? Eu costumo dizer que a justiça é feita por humanos, para humanos e de humanos, né? Então, que a gente consiga utilizar o lado bom das máquinas para que elas possam nos ajudar, mas que a gente não esqueça que nós, advogados, estamos defendendo o direito de algum cidadão, um ser humano que está precisando de justiça. Então, esse equilíbrio de defesa das prerrogativas, de respeito às nossas prerrogativas, de respeito ao cidadão, com a utilização cada vez maior das ferramentas tecnológicas, tenho eu como grande desafio no período pós-pandemia. Excelente reflexão para a gente finalizar a entrevista. Que o senhor continue firme na luta em defesa do cidadão, da democracia, do Estado Democrático de Direito. Doutor Délio, obrigada mais uma vez. Vai celebrar agora, porque é o dia de vocês, viu? Parabéns e muito obrigada pela disponibilidade em conversar com a gente. Eu que agradeço. Sinta-se a advocacia do Brasil toda abraçada por nós. Obrigada, tchau, tchau. E você vai ver no próximo bloco. A gente vai mostrar um pouquinho da trajetória da TV Justiça, que completa hoje 19 anos no ar. Fique com a gente, eu volto já já. A Constituição brasileira representa a vontade do povo. É um texto extremamente claro e cuidadoso com relação aos direitos fundamentais do cidadão. Esse texto deve ser respeitado em todas as instâncias. A TV Justiça completa hoje 19 anos. A criação da emissora foi um marco na garantia da publicidade e na transparência do Poder Judiciário. Acompanhe agora um pouquinho dessa história, da qual todos nós temos orgulho de participar. Foi muito gratificante ter sancionado a lei da criação da TV Justiça. De agosto de 2002, a TV Justiça começa a funcionar levando conteúdo e informação sobre o judiciário para todo o país, com a supervisão da Secretaria de Comunicação do STF. O objetivo é informar sobre direitos e deveres dos cidadãos e tornar transparentes as ações e decisões da Justiça. Uma missão que, desde o início, exige muito trabalho e dedicação. A ideia de uma emissora institucional e informativa sobre o Poder Judiciário saiu do gabinete do ministro Marco Aurélio Mello. Ele era presidente do STF no biênio 2001-2003 e assumiu também a presidência da República por 5 vezes, substituindo Fernando Henrique Cardoso. E foi numa dessas oportunidades que nasceu a TV Justiça. A Lei 10.461 foi sancionada em maio de 2002. Por essas coincidências que não se busca da vida, acabou sendo sancionado por mim graças a uma visão democrática do presidente Fernando Henrique Cardoso. 3 meses depois foram inauguradas as instalações da TV Justiça no edifício sede do STF, em Brasília. E com a TV, uma inovação. O Supremo Tribunal Federal foi a primeira corte do mundo e única, até hoje, a transmitir os julgamentos das sessões plenárias ao vivo. Foi um marco na história da TV brasileira, né? Nunca havia sido transmitida uma sessão na íntegra do Supremo Tribunal Federal.
Desde então, esse trabalho foi se aperfeiçoando e cada vez mais conquistando a confiança da sociedade. É muito importante, então, e necessário que os órgãos do Poder Judiciário interajam com a sociedade, conferindo publicidade às informações de interesse coletivo e promovendo maior visibilidade institucional, como a transparência nos julgamentos das sessões da Corte. Em quase 20 anos, a TV Justiça passou por várias reformulações e se modernizou para aproximar ainda mais o cidadão e o judiciário. Foram criados novos programas com uma linguagem mais acessível a quem não tem formação jurídica. A emissora também intensificou as parcerias. Atualmente são veiculados na programação da TV 18 programas de parceiros e 15 programas de produção própria, com um jornalismo diário em 2 edições. A TV Justiça emprega 138 pessoas que todos os dias dão o seu melhor para levar a notícia do judiciário à população. Em 2020, com pandemia, novas mudanças. Parte das atividades passou a ser feita em sistema de home office para garantir o distanciamento social. E mesmo dessa maneira, a TV Justiça, assim como o Judiciário, não parou. Em todo o ano de 2020, foram produzidos 685 programas e documentários, 5.944 reportagens e transmitidas 501 sessões e audiências públicas. O uso das redes sociais também foi intensificado. A TV Justiça alcançou 100 mil seguidores no YouTube e 366 mil seguidores no Twitter. No ano passado, a emissora estreou no Instagram e no Facebook. Toda essa ampliação permitiu prestar ainda mais serviços à sociedade e cumprir o papel de principal canal de comunicação entre a Justiça e a população. E parabéns à TV Justiça, parabéns a toda a equipe, parabéns ao Supremo Tribunal Federal e parabéns ao ministro Marco Aurélio, falando nele nesta quarta-feira, às 7h30 da noite, o ministro aposentado do STF, Marco Aurélio, será homenageado com o lançamento da obra Tributo TV Justiça Brasil, Ramalhete de Rosas, marcando a participação do ministro Marco Aurélio na sanção da lei que criou a emissora do Poder Judiciário. A cerimônia será transmitida pelo canal no YouTube da Escola Superior da Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, do Rio de Janeiro, subseção Barra da Tijuca. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma excelente tarde para vocês e até amanhã.